Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora oficial, estamos começando o nosso treinamento de gestão financeira e hoje nós vamos falar sobre as adequações que nós precisamos fazer nas empresas para ajustar aí a emissão de nota, a distribuição de lucro. Mesmo a pessoa sendo do Simples Nacional, mesmo você sendo uma microempresa, você precisa estar preocupado com as novas regras para você não estar exposto juridicamente e tributariamente. Então, tem muitas questões a respeito de distribuição de lucro que precisam ser revistas e precisam fazer parte da nossa rotina. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela e nós vamos começar aqui uma apresentação só para a gente contextualizar as rotinas que nós vamos exercer dentro do aplicativo de gestão financeira e, na sequência, a gente já entra no nível e nós vamos fazer juntos online a configuração da emissão de nota, do quanto vai pagar e do quanto vai receber, como é que você faz a, a gestão do caixa. Deixa eu só achar aqui a compartilhamento. Aqui. Perfeito. Prontinho. Todo mundo está vendo minha tela? Então, vamos lá, gente. Bom, o nosso tema de hoje é sobre como emitir notas fiscais, controlar o lucro, controlar o caixa e distribuir o lucro com segurança no Simples Nacional. Bom, então, a gente precisa primeiro lembrar que a reforma entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro e ela traz aí um novo conceito de impostos, ela traz um novo conceito do pagamento desses impostos, que é o split payment, ela traz uma nova precificação, né, que a gente já falou na palestra anterior, sobre a necessidade que todos vão ter de calcular o novo preço, o novo valor a receber, e com isso, uma revisão operacional. Então, essa revisão operacional vai ser o nosso foco de hoje. Bom, nós vamos hoje, então, falar sobre a obrigação legal, né? Por que nós precisamos ter uma organização financeira? Nós vamos falar sobre distribuição de lucro, então, como faz para retirar o lucro mensalmente, quais são as implicações tributárias por trás da distribuição de lucro, quais são os erros mais comuns que bloqueiam a sua distribuição ou suspendem a isenção, e como é que a gente usa o nível de gestão financeira na prática. Então, tem alguns dos nossos clientes que têm operações mais complexas que nós não habilitamos o nível, nós habilitamos outros aplicativos. Mas hoje a gente vai focar somente no nível de gestão financeira. Mas eu peço que vocês continuem aqui assistindo, porque a gente vai falar de um conceito que vai ser útil para qualquer sistema que você use. Então, nós vamos, primeira coisa, o Simples Nacional, né, uma empresa no Simples Nacional, ela não significa que ela não precisa de contabilidade. Então, esse é o erro mais comum, porque o Simples Nacional não isenta a empresa de regras. Ele é um sistema simplificado de recolhimento de tributos, mas não de gestão contábil, de gestão financeira. E aí, a legislação ela é bem clara quanto à obrigação das empresas enquadradas no Simples Nacional de ter uma contabilidade regular. Então, independente do tamanho da sua empresa, você precisa atender a essas exigências. E aí, a falta, né, do cumprimento dessas obrigações traz consequências reais, porque as empresas elas enfrentam aí limitações na distribuição de lucro. Então, resumindo, o Simples Nacional é um simplificador de tributo, mas não um simplificador de obrigações fiscais para as empresas. A empresa do Simples Nacional, ela continua sendo obrigada a ter uma contabilidade e ela continua sendo obrigada a ter uma apuração correta de lucro e a manter separado a pessoa física da pessoa jurídica. Bom, isso traz um impacto direto no seu bolso. Então, a empresa que não tem separado, não tem apurado o quanto que ela teve de receita, o quanto que ela teve de despesa, ela tem um problema na distribuição de lucro. Isso vai doer direto no seu bolso. Porque é a organização contábil que define quanto dinheiro o sócio pode tirar da conta da empresa. E a diferença entre ter ou não a contabilidade vai determinar quanto que você pode tirar do caixa da empresa. Isso pode ter um impacto financeiro gigantesco no seu dia a dia. Então, nós temos a regra dos 32%. Então, o que é isso? O que é essa regra? As empresas de serviço que estão enquadradas no Simples Nacional, elas têm, por via de regra, direito a pagar os sócios ou distribuir para os sócios
32% do faturamento como lucro, e esses 32% são isentos de imposto. E aí tem uma exceção na regra, que seria o seguinte: se a empresa provar que tem uma contabilidade regular e que apurou que o lucro é maior que 32%, que o seu lucro é 50%, 70%, 60%, então aquele lucro apurado pode ser distribuído aos sócios ainda isento de imposto de renda. E, gente, essa regra aqui da isenção do 32% não tem nada a ver com aquela questão de distribuir mais de 50 mil e pagar 10%, entendeu? Aquela é outra lei. Isso não é o que nós estamos falando agora. Agora a gente está falando sobre ter ou não apuração de lucro na sua empresa. E aí, a gente trazer aqui um exemplo do que seria o 100%. Então, a empresa tem uma contabilidade regular, tem lá os livros contábeis, né, que a contabilidade faz a gestão aqui, apura mensalmente, receita, menos despesa, e aí prolabore, gente, é despesa da empresa, ela chega no lucro. E aí ela paga esse lucro para os sócios isentos de imposto de renda. Um exemplo prático seria o seguinte: uma empresa que tem um faturamento de 100 mil reais e não tem gestão financeira, ela não faz o controle de contas a pagar e de contas a receber, não declara na contabilidade, quanto que ela pode distribuir de lucro? Só 32 mil reais. Então, de 100 mil, só 32 mil os sócios podem receber como lucro. Os 68 mil que um sócio receba vai ser tributado na declaração de imposto de renda da pessoa física, porque não é isento de imposto de renda, ele está fora da regra. Para que ele tenha os mesmos 100 mil isentos, ele precisa apurar isso corretamente na contabilidade. Então, ficou claro para vocês essa necessidade de ter o registro contábil para apurar o que é lucro isento e o que seria tributado? Vocês vão colocando aqui no chat, que depois eu paro, me dão a linha e a gente vai respondendo. Segunda questão que impacta o lucro, gente: não existe distribuição de lucro se tiver dívida tributária. Então, assim, a empresa está com imposto em atraso, não pode fazer retirada, não pode fazer distribuição de lucro. A Receita Federal vai reclassificar esses valores que vocês receberam a título de distribuição de lucro e vai chamar de prolabore. E aí vai ter de retenção de imposto de renda de 27,5%, vai incidir INSS, porque o prolabore é tributado pelo INSS, vai ter multa, porque vai estar em atraso, né? Você já tirou o valor, já fechou o mês, aí vai ter que retroagir, e ainda vai ter juros, né? Porque o imposto vai ser recolhido em atraso. Então, a bola de neve só cresce. Você deixa de pagar o imposto porque está com caixa apertado, e aí você compromete a sua retirada de lucro, e aí você soma mais multa e juros, ou então um negócio que era R$ 1, de repente já está valendo 100. A gente sabe que multa e juros é uma coisa, é uma bola de neve. Então, aí a gente chega numa outra questão. Como? A maioria das empresas, elas são o chamado PJ, né? O PJ é aquela pessoa que deixa de ser CLT e abre um PJ e começa a receber o que seria o salário agora como prestador de serviço através da emissão de nota fiscal. Bom, agora a lei determina que, no momento em que a empresa faz o pagamento do lucro para os sócios, tem que haver a declaração desse lucro, a apuração desse lucro tem que ser declarada para a Receita Federal. Então, se a empresa, se o sócio está recebendo lucro mensalmente da empresa, isso tem que ser apurado mensalmente e informado para a Receita Federal. Então, aqui em janeiro, a gente está fechando o mês de janeiro, e aí o João foi lá e tirou 50 mil, né, 49 mil como distribuição de lucro. Então, hoje, dia 29 de janeiro, eu preciso ter uma apuração certificando que o João podia tirar 49 mil de distribuição de lucro, porque ele tinha aquele lucro para receber. E aí, se ele não tinha aquele lucro para receber, não é lucro, é empréstimo, é prolabore, estava com imposto em atraso, não fez a contabilidade, não fez gestão financeira. Qualquer um desses critérios aqui pode inviabilizar essa distribuição de lucro isenta, e aí vai só aumentando os tributos a pagar. E aí, como é que a Receita Federal vai ter o controle de... A gente tem que enviar uma declaração chamada FDRI. Então, a gente faz a apuração ali em janeiro, a gente está encerrando janeiro agora, a gente vai pegar ali todos os valores a receber, a pagar,
quanto que sobrou para o sócio, quanto que o sócio tirou ou está batendo, a gente vai fazer a declaração para a Receita Federal através da FDRI, que vai coincidir com aquele PIX que você fez da conta PJ para a sua conta pessoal. Então, com isso, a gente tem aqui uma certificação de que o valor que vocês receberam realmente vai continuar isento de imposto. E aqui eu trouxe a base legal de tudo isso que a gente está falando. Então, se não é uma invenção da Flávia, da Cantares, que está trazendo para os clientes, que está querendo aumentar o serviço, não é nada disso, gente. Inclusive, os especialistas alertam sobre essa questão da distribuição de lucro, sobre a reforma tributária, que vai ver com mais clareza quanto que as pessoas recebem na pessoa física em vez de estar recebendo na pessoa jurídica. Então, é um alerta de toda a classe a respeito de distribuição de lucro. E aí, como eu tenho falado com muitos de vocês no particular, a gente vai ter um novo entregável da Contares agora em 2026, que é justamente preparar a sua empresa para esse novo cenário. E aí tem esse sistema integrado, que faz ali a parametrização fiscal, então a gente vai amarrar a nota fiscal, quantas vai receber, apuração de lucro, a gente faz ali a auditoria das suas demonstrações, informa isso para a Receita Federal, perfeito? Gente, até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão que vocês ficaram, que ficou assim ainda dúvida, ou a gente já pode partir para o nível? O que vocês acham? Eu acho que a gente já pode partir para o nível, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês outra tela agora. Está aparecendo aí meu nível de gestão financeira? Então, deixa eu só achar aqui a tela de vocês, que não está aparecendo mais para mim. Uhum, beleza. Então, bora lá. Todo mundo já conseguiu achar lá o link do Boas-Vindas do Gestão Financeira? Está no e-mail de vocês um Boas-Vindas que vocês têm que criar o login e senha. Caso você ainda não tenha recebido esse boas-vindas, depois manda lá um aviso no nosso WhatsApp, escolhe a opção 2, que é o pessoal do contábil fiscal, que eles vão ajudar vocês a achar esse link, ver se está na caixa de spam, ver se ficou perdido ali, para poder vocês acessarem. E aí, sem problema, se a gente não conseguir fazer juntos agora, vai depois desse vídeo, vai estar no YouTube, vocês conseguem assistir de novo, ou chama a gente no privado que a gente vai ajudando ali a fazer as parametrizações, perfeito? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa real. A gente tem a primeira tela do nível. Então, você faz lá o login e senha, você vai aparecer nessa tela. A primeira coisa que você precisa fazer é conectar as contas correntes da sua PJ. Então, você vai clicar naquela opção e vai vir aqui em conectar e vai selecionar o banco que a sua empresa utiliza. Como a gente está fazendo um teste, eu vou criar aqui uma empresa exemplo, só para a gente ter aqui cadastrado o saldo aqui. Deixa eu ver, 31 de 2 de 2025, tinha um saldo de R$ 1. E aí é Banco do Brasil, perfeito? Então, vocês vão fazer a conexão integrada e eu fiz essa conexão aqui de teste para a gente ver como é que fica. Então, quando você faz o login e clica aqui em financeiro, gestão de caixa, resumo, já aparece aqui para vocês os bancos da empresa e o fluxo de caixa. Se está negativo, se está positivo, você consegue ver qual vai ser a evolução dele. Então, se a gente filtrar só aqui o mês de janeiro, o caixa está positivo, linha reta, porque não teve nenhuma movimentação, nem entrada, nem saída. Aqui vai aparecer um quadro com resumo das contas a receber e aqui um resumo das contas a pagar. Então, por enquanto, está esses desenhos aqui, porque não tem nada alimentado no sistema. Mas já vencemos a primeira etapa, que era de vincular a sua conta, perfeito? Agora, nós vamos simular como você vai emitir a nota fiscal todo mês. E aí, a gente vai criar aqui contatos, clientes, e a primeira coisa que nós vamos fazer é cadastrar um cliente. Eu vou me cadastrar aqui de exemplo. Bora lá, desculpa aí o teclado aí, caminhando, tem um dedo nervoso. Vou colocar aqui o e-mail da pessoa que vai receber a minha nota fiscal. Então, você vai colocar
o e-mail daquele financeiro que recebe a sua nota fiscal, ok? E o telefone da pessoa que também recebe a sua nota fiscal. E aí o nome da pessoa que recebe lá. Vou colocar um exemplo aqui, Marta, ok? O endereço do cliente. Olha aqui. Bom, rapidinho assim, e está cadastrado o cliente. Agora nós vamos, ó, o cliente está aqui cadastrado, ok? Agora nós vamos emitir a primeira nota desse cliente. Então eu vou clicar aqui, ó, em agendar recebimento. Perfil, a gente já entrega esse perfil aqui pré-parametrizado para todo mundo, ok? Então, aqui a gente criou um exemplo de suporte técnico, mas pode ter mais de um perfil aqui, vai depender da sua atividade. Então, vou clicar aqui no perfil de suporte técnico, por quê? Já vai trazer a parametrização da minha nota fiscal. Gente, desculpa se está saindo um som de furadeira aí, que o meu vizinho resolveu ligar uma furadeira aqui uma hora dessa da noite, eu não consigo parar, mas vai dar certo. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Qualquer coisa, chama aqui no chat que eu paro e explico de novo. Então, quando você seleciona aqui em cima o perfil, ele já vai trazer toda a parametrização da sua nota fiscal, perfeito? Não, você não precisa se preocupar com o código que vai colocar lá dentro do portal, nada disso. Vencimento é o dia que você espera receber essa nota fiscal. Então, a gente vai colocar aqui, que vai ser 5 de fevereiro de 2026, e a gente está emitindo a nota hoje, 29 de janeiro. Então, o serviço aqui foi suporte técnico. Categoria. Bom, eu sou um prestador de serviço. Então, eu vou escrever aqui, ó, vou selecionar a opção receitas de serviço. E qual que é o valor que eu tenho a receber? Então, estou colocando aqui que eu tenho um valor de receber de R$ 100. E aqui tem uma sugestão, que é o seguinte. Se todo mês você vai emitir para esse mesmo cliente esse mesmo valor, então a minha sugestão é que você marque aqui a sua opção de recorrência, porque aí você não precisa vir todo mês emitir essa nota fiscal. Então, isso aqui é muito legal para quem emite uma nota fiscal de valor fixo e uma nota fiscal de valor variável. A nota fiscal de valor fixo, você já pode deixar pronta aqui para ela emitir essa nota fiscal todo dia 29, ela vai emitir a nota com vencimento no dia 5 para o mês seguinte. Ou você prestou um serviço e a pessoa vai te pagar parcelado. Ah, era R$ 1.000 que a pessoa tem que me pagar, mas ela vai me pagar em duas parcelas de R$ 500. Então, vou colocar aqui que ela vai me pagar em duas parcelas de R$ 500. Então, já fica pronto aqui, porque eu sei que 5 de fevereiro eu vou receber uma nota, 5 de março eu vou receber outra nota, ok? Então, aqui no nosso exemplo, vou deixar R$ 1.000 mesmo. E aqui, você pode clicar para ele já emitir a nota fiscal automaticamente, ou pode deixar sem marcar e só clicar em agendar. Pronto. Está agendado a nota fiscal do mês. Agora a gente vai fazer o quê? Vai emitir a nota fiscal. Está vendo aqui que, como eu falei que era recorrente, que todo mês eu vou emitir uma nota fiscal de R$ 1.000, ele já fez aqui uma previsão do que eu tenho a receber. Então, o meu cliente ainda não recebeu essas notas. Mas quando eu venho aqui, ó, na minha gestão de caixa, em resumo, eu já tenho uma prévia aqui, ó, do meu faturamento nesse trimestre. E já mudou também meu fluxo de caixa aqui, tá vendo? Então, eu já sei aqui, ó, o dia que começa a ficar bom, o dia que entrou dinheiro. Então, aqui estava zerado, opa, aqui tem uma modificação que é o dia que eu vou ter dinheiro na conta. Mas vamos voltar lá no cliente que a gente já está falando sobre emissão de nota. Então, hoje, eu já deixei pré-parametrizado, hoje eu quero vir aqui e emitir essa nota fiscal. Então, eu seleciono a opção que eu quero emitir, clico aqui em emitir nota fiscal. Já está parametrizado. A única coisa que você precisa fazer é clicar em emitir. Então, essa é a vantagem se você fizer esses lançamentos recorrentes. Você não precisa ficar aqui todo mês vindo alterar. Agora, você também pode deixar a opção de recorrente e com valores variáveis. O que você teria que fazer? Dia 5/2 eu vou receber R$ 1.000, mas eu tive lá uma hora extra, alguma coisa que o cliente vai me pagar mais, eu posso só clicar no dia 5/3, em vez de ser R$ 1.000, eu vou receber R$ 1.200. Eu venho aqui nos três pontinhos e clico aqui, ó, em editar agendamento. Em vez de ser R$ 1.000, eu clico em R$ 1.200. Pronto. Já alterou para R$ 1.200. Então, aqui, ó, em fevereiro eu recebo 1.000, em março eu recebo 1.200. Você pode ir fazendo isso com todas, ou todo mês vir aqui e provisionar uma nota diferente. Ok? Bom, nós já temos aqui o valor a receber. Agora nós temos que alimentar contas a pagar.
Então, como é que vai acontecer essa alimentação da conta a pagar? A contabilidade já manda aqueles documentos lá no portal do cliente, correto? Você, por aqui mesmo, você tem acesso àqueles documentos. Como? Vem aqui na opção, ó, contador, você vai clicar aqui em documentos recebidos, eu vou só fazer um filtro aqui, documentos recebidos e todos os documentos que a contabilidade vai ter enviado para você pagar vão ficar constando aqui. Então, antes, você clicava lá e colocava assim só como pago ou não pago, ok? Só que agora você vai clicar aqui e vai fazer a provisão, a gente chama de provisão, ou você vai fazer uma previsão de uma conta a pagar. Então, como é que vai funcionar? Aqui a gente tem valores de exemplo, tá, pessoal? Para a gente estar usando uma empresa real, mas os exemplos são todos fictícios, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse cliente tem o Simples Nacional para pagar. Abriu aqui a cópia do DARF, ele pode clicar aqui, ó, em agendar pagamento. Na hora que ele clica em agendar pagamento, deixa eu só chegar a minha tela um pouquinho para o lado, apareceu aqui, ó, que esse imposto vai vencer dia 20/2, e aqui eu tenho que criar quem que é o fornecedor. Então, o fornecedor é Receita Federal, ok? Ele é um fornecedor. Tem que clicar. Bom, a gente só precisa fazer isso uma vez por cada pagamento. Ele já trouxe o valor, categoria. O que que é isso que eu estou pagando? Eu estou pagando um DAS do Simples Nacional. Todo mês eu vou pagar esse valor fixo, 102? Se for todo mês, você pode colocar aqui em tornar recorrente. Mas como a gente sabe que o Simples Nacional varia de um mês para o outro, eu não recomendo que você faça isso. É melhor que todo mês você faça o agendamento do valor realmente que a contabilidade apurou. Agora eu vou clicar aqui em agendar. Pronto, ó, o documento foi agendado. Ele já está constando lá na minha gestão de caixa. Então, quando eu volto na gestão de caixa, em resumo, está aqui, ó. Agora tá, ó, que legal. Agora eu tenho minha conta a receber, eu tenho minha conta a pagar. E eu vou fazer isso com todos os pagamentos que constam lá. Então, eu fiz o honorário, eu fiz o DAS, agora eu vou fazer o Prolabore, agendar o pagamento do Prolabore, porque o Prolabore também é uma despesa. Então, aqui eu vou colocar que o Prolabore é um tipo, é um fornecedor, não é um fornecedor, é sócio, ok? Criar, já trouxe o valor, aqui eu vou selecionar, Labore, ó, trouxe o valor. Se o seu Prolabore for todo mês esse valor, você clica em tornar recorrente. Se o seu Prolabore for variável, você deixa como está e clica em agendar. Vamos continuar aqui, só tem mais dois para a gente fazer junto. Vou fazer aqui também o pagamento dos honorários, porque a gente tem que pagar o contador, né, galera? Vou botar aqui Contares. A Contares é um fornecedor. Se você tiver dúvida de como seleciona isso aqui, você pode chamar a gente e a gente vai te explicando direitinho como é que funciona. Então, está aqui honorários contábeis. E o próximo, que é o INSS também. Então, vamos clicar em agendar INSS. A INSS é o quê? É Receita Federal, já está cadastrado. Só que aqui a gente vai colocar INSS, não, aqui é DARF Previdenciário. Aqui, ó. É o mesmo código que vai lá para vocês. Então, prontinho. Todos os pagamentos estão agendados. Okay? Ele está constando aqui em aberto. Por quê? Porque ainda não foi feito o pagamento disso. Então, tudo que a contabilidade te envia, você clica aqui e já provisiona, volta na gestão de caixa, vem aqui em resumo e consta aqui, ó. No mês de, aqui está no período entre dezembro e fevereiro, tudo que eu tenho a receber e tudo que eu tenho a pagar. Eu quero fazer um filtro só para o mês de janeiro. Mês de janeiro, meu fluxo de caixa, ó, só tem o valor a receber. Fevereiro. Fevereiro eu já tenho, ó, fluxo de caixa negativo. Por que negativo? Porque eu tenho 2.428 de receita e só tenho R$ 1.000 de despesa. Então, eu vou melhorar esse exemplo aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar mais uma nota fiscal aqui para esse mesmo cliente aqui. Ele contratou um serviço bom pra caramba, que vai pagar dia 1º, então já vai entrar dinheiro agora, no dia 1º de janeiro de 2026, isso é só para o nosso exemplo ficar melhor. E ele vai me pagar, dessa vez, R$ 5.000. Feito? R$ 5.000. Então, tá aqui.
Vamos voltar lá na nossa gestão de caixa. Opa, agora tem mais dinheiro, hein? Ó, janeiro, o caixa já está ficando bom. Fevereiro, o caixa está ficando bom. Aquele, como estava antes, você viu que aqui estava vermelho? Significa que a empresa não tem caixa nem para pagar as despesas dela, que dirá para pagar distribuição de lucro. Aí você não pode inventar uma moda tipo assim, eu vou deixar de pagar as despesas da empresa e tirar esse dinheiro para mim. Lembra que nós falamos antes? A empresa tem que arcar com as despesas dela, então esses cuidadinhos que você tem que ter aqui. Bom, quando a gente faz a vinculação da conta, à medida que você, todo diariamente, o Open Finance vai lá na sua conta corrente, faz a leitura da movimentação financeira e traz para dentro da contabilidade, do seu aplicativo. E aí, tudo que você fizer de pagamento, você tem aqui, ó, Prolabore, honorário, Simples Nacional, da Previdenciária. Então, você vai lá, acessa seu aplicativo, faz esses pagamentos. Amanhã, o sistema vai trazer esse movimento que você fez, que você realizou na conta corrente. Então, você vai conseguir saber se deu algum erro, que pode acontecer, né? A gente faz o pagamento, deu algum desvio lá, e aí o pagamento foi estornado. E aí a gente fica achando que pagou a conta e quando vai ver, está correndo multijuros. Então, você fez o pagamento, você vem aqui, opa, Banco do Brasil, hoje, no dia 29 de janeiro de 2026, eu paguei esse valor, vim aqui do baixo, tá pago mesmo. Ficou só mais 3. Então, isso aqui vocês vão fazer à medida que dão baixa lá na conta corrente. Paguei. Eu tenho que pagar os impostos, né? Se eu não pagar os impostos, eu não vou poder distribuir lucro. Mas como eu estou com problema de caixa, eu vou deixar o pobre do contador sem dinheiro. Não faça isso na vida real, gente. Senão eu também não pago meus impostos. Eu também não recebo lucro. Deixa para outra pessoa. Deixa essa dívida para outra. Paguei as minhas contas. Mas eu também tenho que receber, né? Aquele cliente que falou que ia me pagar 5 mil, ele realmente recebeu meus 5 mil. Então, tá aqui, ó. Me pagou hoje, no dia 29, ele me pagou adiantado. 20 mil reais. Vamos lá? Ó, agora tá aqui, ó. Tá dizendo que o meu banco tem 3.277 reais de saldo. Ó que legal. E eu tenho a receber ainda uma nota do dia 29, esse cliente aqui só vai me pagar em fevereiro, então ele vai ficar dando baixo aqui. E eu não paguei os honorários da contabilidade, mas sobrou um dinheirinho no caixa. Eu falei, vamos fazer o pagamento? Vamos fazer o pagamento, né? Coitado do contador. Gente, eu tenho que aproveitar e vender meu peixe, gente. É assim mesmo. Vamos lá. Opa, sanei todas as despesas da empresa. Olha que bonitinho. Diminuiu o meu saldo, mas em compensação, minha empresa está 100%. Não estou devendo nada para ninguém. Quanto que eu posso tirar agora para o meu caixa? Quanto que vai sobrar para mim, Flávia? Depois que a empresa recebeu tudo, pagou tudo. Vamos ver aqui, janeiro e fevereiro. Quero ver janeiro e fevereiro. Fevereiro. Não, hoje a gente está em 29 de janeiro. Então, vamos lá. Recebi, no dia 28 do 1, eu tenho um saldo aqui de R$ 2.500. Não tenho contas a pagar, não tenho contas a receber, então quanto que eu posso tirar para mim? R$ 2.500. E aí a gente vai vir aqui e vai certificar aqui, de fato, quando eu venho aqui no resumo, todos os lançamentos de dezembro, realmente, todos os de dezembro estão certos, todos de janeiro estão certos, todos os recebimentos, todos os pagamentos estão certos, você está constando aqui no banco que você fez uma transferência para a sua conta. Vamos vir aqui no painel de acompanhamento e vamos tirar um fluxo de caixa aqui, ó. Entrou 5 mil, pagou 4 mil, 2.420, resultado operacional da sua empresa é 2.572. A gente vai informar isso aqui para a Receita Federal. Vamos lá, olha. A Flávia não, a Joana recebeu R$ 2.500 da empresa X referente à distribuição de lucro. E está vendo aqui, ó, o Prolabore entrou na conta de despesa e a distribuição entrou aqui no resultado operacional. Então, gente, você viu aqui que nós não demoramos 20 minutos fazendo. Então, é isso que vai tomar do seu tempo por mês.
Uma vez no mês, você vem aqui, faz o ajuste, tudo que tinha a pagar, tudo que tinha a receber, está batendo, opa, isso aqui mesmo, então sobrou lá na conta 2.500. 2.500 é o que eu vou fazer de retirada para minha conta pessoal. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Como é que faz esse controle de contas a pagar e de contas a receber? Quem ainda está sem o acesso, não achou o link, manda uma mensagem, seleciona lá a opção 2, que aí o seu analista vai ver com você o que aconteceu, se a gente consegue mandar um outro link, criar uma senha provisória, enfim, a gente vai tentar resolver isso para você. Questão 2. Para emitir a nota fiscal por aqui, você precisa estar com o certificado ativo. Então, o certificado tem que estar habilitado para o sistema fazer a conexão direta com o portal nacional, ok? Questão 3. Se você tiver parcelamentos, então tem algumas pessoas que estão com os parcelamentos. Agora, a novidade é que os parcelamentos vão estar disponíveis aqui também na sua gestão financeira. Aqui embaixo tem a opção, ó, governo, vai ter uma opção aqui chamada parcelamento. Então, se você tiver alguma dívida tributária parcelada, vai estar constando aqui para você. Lembrando que a Receita Federal só libera os dados de parcelamentos a partir do dia 10. Então, não adianta tentar no dia 5, dia 6, dia 7. Só depois do dia 10 é que esses documentos vão estar disponíveis aqui. Aí, se você precisa fazer a retirada de lucro antes do dia 10, você tem que lembrar que você precisa deixar no caixa da empresa o dinheiro para fazer o pagamento daquele parcelamento, ok? O parcelamento só está disponível depois do dia 10 e o vencimento dele costuma ser no último dia do mês. Então, você tem que deixar no caixa realmente aquele dinheiro. Ah, eu vou tirar o dinheiro todo para mim e depois eu devolvo? O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você recebe lucro e recebe prolabore. Gente, ficou claro para vocês? Eu vou abrir agora para sanar dúvidas. Se vocês mandaram alguma coisa aqui no chat, eu já vou respondendo agora. Se alguém quiser que eu volte algum detalhe específico aqui, me fala também. Me dá o feedback de vocês aí, que eu tô achando vocês muito quietinhos. Tem alguém escrevendo aqui, vamos ver o que que é. E aí, quem ainda não fez, quem não tem o certificado ativo, quem não renovou o certificado aí, desse, desse período que a gente está tentando conversar com todo mundo, precisa enviar uma mensagem também para a gente ali, para fazer a reativação. Você pode fazer conosco, aqui na Contares, ou você pode escolher também uma certificadora perto de você, a gente só consegue fazer online para quem tem CNH. Quem não tem CNH, infelizmente, tem que ir presencialmente até uma certificadora para conseguir fazer. Bom, pessoal, parece que está tranquilo, né? Ninguém fez nenhuma dúvida. Eu acho que nós estamos bem, né, meninos? Sim? Então, missão cumprida. Nós vamos subir amanhã esse curso lá para o YouTube e aí eu envio para vocês no WhatsApp o link para vocês assistirem e aí, permanecendo algumas dúvidas, nós continuamos à disposição de vocês, como sempre. Agradeço a todos pela disposição e conte com a Contares. Estamos aqui para ajudar vocês. Até breve.